Ô, meu povo, vamos virar a chave pra já falar de clássico também, porque time is money, já diria tio Sam do Chapolin, né? Que ele apareceram no Chapolin, né? Vamos falar do clássico aqui, meu povo. Começando o clássico falando do Atlético, e a gente vai fazer aquele bate-bola que normalmente a gente faz em dia de clássico, não foca um bloco de noticiário exclusivamente de um time. Começar falando do Atlético, porque é o mandante do clássico deste domingo lá na Arena MRV. O Galo, que tem 4 empates em 4 partidas até aqui. A equipe comandada pelo Jorge Sampaoli, ídolo do Lélio Gustavo, se preparando para esse clássico do domingo e esperando aquela virada de chave que nós vimos no ano passado, que o Galo também chegou ao Superclássico, pressionado por um bom resultado. Ano passado, gente, pra você lembrar, o time alvinegro ocupava a terceira colocação do Grupo A, mas tinha 10 pontos ganhos em 6 rodadas. E já havia vencido 2 jogos, ele já tinha ganhado do Vila Nova, foi em Nova Lima o jogo, né? Sim. E do Atlético também. Ainda assim, a vitória por 2-0 no Mineirão, com os 2 gols do Hulk, e foi aquele clássico que a gente pode falar, ele foi bem condicionado por conta da expulsão do Gabigol. Poderia ter sido um jogo totalmente diferente se o Gabriel Barbosa não tivesse sido expulso ali no início do jogo. Aquele clássico do ano passado com 2 gols do Hulk significou um alívio e encaminhou a classificação às semifinais como o melhor segundo colocado geral. Campanha que terminou com o hexacampeonato do Atlético, mas anos parecidos, né, Lélio? O filme praticamente o mesmo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, Peroba. Quem que você acha que é o favorito pra vencer neste domingo? Tem um ligeiro favoritismo pra alguém? Tem pro Cruzeiro, que é um time encaixado mesmo jogando na casa do Atlético. Isso aí não resta a menor dúvida. Porque você já sabe, a gente sabe de qual é salteado aí a escalação do Cruzeiro, cara. Quem vai jogar, quem pode entrar, o que pode fazer, ao contrário do Atlético, né, que ainda não tem um time encaixado, como a gente esperava que ele já tivesse. Problema na defesa, problema na articulação das jogadas, problema no ataque, o time está todo problemático. Agora, e isso também, quando se tem o favorito, e isso eu falo, quando o Atlético era favorito, hoje eu falo, o Cruzeiro é o favorito. Mas também não significa dizer que ele já ganhou o jogo. Claro. Porque tem 90 minutos para você disputar. Mas que o Cruzeiro é favorito, para mim não resta a menor dúvida. Ou pra você é o Galo? Não, pra mim não. Acompanho o Lélio. Eu acho que o Cruzeiro também tem um ligeiro favoritismo pra esse jogo aí. E é interessante isso também, né, Colombo? Porque você teve uma troca de treinador no Cruzeiro, sai o Léo Jardim, né, de forma até surpreendente. Chega o Tite meio que mantém a qualidade do trabalho, talvez os mesmos conceitos ali do Léo Jardim, não mexe muito nesse primeiro momento. Não significa que o Tite não possa mexer ao longo da temporada, mas a gente vê aquela mesma organização do Cruzeiro do ano passado. Sampaoli é o mesmo técnico desde setembro do ano passado. E aí, cara, você vê que ele tá fazendo meio que um laboratório ali no Campeonato Mineiro. Não te assusta que talvez, ao invés de fazer o laboratório, ele conhecendo o time desde setembro, ele poderia tentar manter um padrão para já ter um time engrenado no Campeonato Mineiro, ou você acha que tá certo ele ir fazendo esses testes aí? Cara, pra mim tá certo. Eu já falei isso aqui em várias oportunidades no Tempo Esportes. Pra mim, o Campeonato Mineiro é pra isso. O que muda é todo o contexto que eu te falei, Rafa. O contexto da pressão, aí é insatisfação com diretoria, aí é cobrança por reforço, é o 5 que não chega há muito tempo, é o 9 que só chegou agora. Isso desemboca tudo no time. Sabe, vai tudo pro Sampaoli resolver. Então o Campeonato Mineiro, pra mim, as circunstâncias ideais, é exatamente porque o Sampaoli tá fazendo. A diferença, eu já disse aqui, é o contexto. Agora, Rafa, a bem da verdade, Lélio Gustavo, Portuga, Rafa, o Atlético jogou um jogo nessa temporada com o seu principal time. Então é muito pouco pra gente ver. Dá nem pra falar em caixa, sabe? O Preciado vai ser o titular, não vai, Lélio? Ele nem pôde jogar no jogo em que o Atlético colocou os titulares. Então, assim, e pra falar também, já puxando pra essa de favoritismo, o quão favorito é o Cruzeiro, eu acho que é ligeiro mesmo, sabe por quê? Justamente por isso, a gente viu pouco o Atlético, o Cruzeiro a gente também viu pouco, apesar do trabalho encaixado, e apesar dessas diferenças de técnico, né, a transição do Jardim pro Tite e a permanência de Sampaoli, os dois times, vamos colocar na ponta dos cascos aí, se enfrentaram, mesmo o Atlético remendado, né? Na temporada passada, né? Quanto ficou o jogo, Lélio? 1-1. Quem foi melhor no jogo? O Atlético. Pois é.
Inclusive quando estava 11 contra 11. Exatamente. Mesmo o Cruzeiro tendo feito 1-0 e depois tendo levado o gol de empate do Juan, né? Exato. Mas, mas dá para mensurar aí esse favoritismo aí, se tivesse igual aquele programa do Sport TV, o favoritômetro aí. Então você tem, vamos falar que você tem 10 pontos para distribuir então no Clássico. É 60-40 ali? 60-40? Eu acho também. Até o meu seria 65-35 pro Cruzeiro. Cruzeiro é favorito pro Clássico de domingo, Portuga? Qual a sua porcentagem aí? É o porcentômetro do Barba. Acho que tá desligado o Portuga aí. Desligado o microfone, hein, garoto? Agora sim, fala. Sim, desculpa, tô igual o Rafa, tô começando no rádio. Eu tava falando aqui com a dona Ju fora do ar. É o seguinte, apesar do Atlético ter um trabalho mais longevo com o Sampaoli, o Tite não é nenhum idiota. E ele, por hora, tá mantendo o esqueleto da equipe como fazia o Léo Jardim. Então, o Cruzeiro, não tenha dúvida, como individualidade, ele tem um time melhor. Os confrontos do ano passado da Copa do Brasil, apesar do São Paulo ter chego ali logo em cima da hora, de emergência no segundo jogo, eu nem vou contar porque não deu tempo, nem ele colocou o trabalho dele ali naquele jogo, mas o Cruzeiro naquelas duas partidas foi muito superior, sobrou e é um time melhor. A própria colocação no Campeonato Brasileiro mostra isso, enfim, o Cruzeiro é um time melhor. Mas no Clássico entra outros fatores que equilibram, mas como eu disse pra vocês, é um jogo que pouco vale. Pouco vale porque a primeira fase de um Campeonato Mineiro que vai ser atropelado pelo brasileiro, de repente ninguém vai lembrar, ninguém vai morrer, ninguém vai cair, é tranquilo, mas a responsabilidade de apresentar um melhor futebol, até pelo tanto que investiu e pelas peças que tem, é do Cruzeiro, não pode fugir a responsabilidade não. E como o Lélio bem falou, isso não significa que vai ganhar o jogo. Eu já vi, como diz aquele nosso técnico, os favoritos todos dormem no mesmo cemitério. Então, você tem que mostrar que você realmente tem mais capacidade. Vai ser um jogo legal de ver, mas não vai mudar o preço do dólar. Quarta-feira é o que vale. Gente, quarta-feira. Mas deixa eu falar uma coisa. Quarta ou quinta? Acho que o Cruzeiro é quinta. O Cruzeiro é quinta, o Atlético é quarto. Ô, Portuga, o Atlético e Cruzeiro, cara, vale todo jogo. Vale todo jogo. Vale, a gente tem muita história. Olha, o Fábio, né, depois daquele gol de costas que ele levou, você lembra o tempo que ele ficou fora do Cruzeiro? Um tempão. Você lembra naquele jogo, em 99, o Cerezo era técnico do Galo, o Emerson era o goleiro, o Cruzeiro meteu 5, o Cerezo foi embora, o Emerson nunca mais jogou no Atlético, entendeu? Então vale, aqui, na segunda-feira, a zoeira vai cantar, meu chapa, você pode ter certeza disso, a festa na arquibancada vai acontecer de quem vencer, aqui não tem, Atlético e Cruzeiro tá valendo até cuspe a distância. É verdade. Entendeu? Então jogo que vai ser uma guerra desgramada. E outra, pela atitude do Tite ontem e pelo que falou o Sampaoli foi bem claro. É o único jogo que nós vamos jogar com o time titular. E o Tite ontem poupou o jogador e assim, e colocou o Gerson pra jogar. Então vale muito. E assim, né, Lelão? O Cruzeiro, queira ou não, eu sei que isso muita polêmica, mas o Cruzeiro tem um bom retrospecto na Arena MRV, né? Sim. Ele tem se dado bem. E isso, é claro que pro torcedor tem que ser mantido. Quando eu digo, claro, o jogo em si, pro torcedor, para ser bem didático, o jogo é maior que o próprio campeonato. O Atlético Cruzeiro é maior que o Campeonato Mineiro inteiro, você não tem a dúvida. Agora, o que eu digo que ninguém vai morrer é porque é um jogo de primeira fase, não vale taça, ninguém vai cair, a não ser que, eu acho que, a não ser que alguém tome uma goleada muito acachapante, ninguém vai cair. Mas assim, claro, a tradição do jogo, o jogo por si só, o retrospecto do Cruzeiro, esquece, o Atlético não vai jogar tão mal desse jeito, porque vai ter aquele torcedor lá pedindo garra pro Bernardo de novo, ele vai de novo, hein? Ele vai estar lá pedindo garra pro time inteiro. Então, o jogo deve se equilibrar por si só.
É um bom jogo. Vai ser um bom jogo. Que negócio do Bernardo foi engraçado demais. Mas, entra aqui e ajuda então. Aí eu vou te falar, aí na quarta-feira o Bernardo jogou mal pra Chuchu, hein? Mas entrou mal. Ele, o Dudu e dos três o Hulk entrou mal, mas foi menos pior do que os outros dois. Eu fiquei meio assustado com o Galo quando entrou o trio ofensivo ali que a gente tava acostumado a ver. E o Renan Lodge, por outro lado, eu vou te falar, eu não gostaria que ele tivesse saído. Mas você vê uma diferença gritante ali na lateral esquerda, né, velho? Preciado é muito bom de bola também, velho. Sim. Preciado não precisa nem falar. É lateral com habilidade de ponta. Agora você vê a diferença, né? No jogo do Cruzeiro, entraram os melhores, o time melhorou um pouco mais, né? Matheus Pereira, né? Caio Jorge e Christian. No Atlético entraram os melhores. E o time piorou. A coisa estragou. Então a diferença do trabalho é muito grande. Muito grande. É verdade. Gente, o jogo na Arena MRV, que o Cruzeiro tem um retrospecto muito bom, inclusive, o último encontro deles lá foi o jogo de ida das quartas de final. Não, foi pelo Brasileiro. Não, teve do Brasileiro. Foi 1-1. 1-1. O penúltimo é que foi aquele 2-0. Foi a derrota por 2-0. Então, esse retrospecto positivo do Cruzeiro jogando lá na casa do Galo. Lelão, como é que você imagina que o Cruzeiro vai pra esse jogo em termos de postura? Você acha que vai pra cima? Vai jogar por uma bola? O que você espera aí desse time do Tite? Porque o Sampaoli, eu acho que ele tá precisando mostrar serviço. Eu acho que o Galo vai com a faca entre os dentes aí, viu, Marcos? Eu acho que o Cruzeiro vai repetir o que ele sempre fez, é menos posse de bola, tentando fazer a marcação alta, né, pressionando a saída de bola do Atlético. O Atlético ainda continua dando muito chutão para um time que é dirigido pelo Sampaoli. Então, essa marcação o Atlético tem que ficar muito esperto com ela, né, porque o Cruzeiro joga assim. E é isso. Roubou a bola, filho. O Matheus Pereira, ele pensa o jogo rápido, ele forma para mim uma dupla perfeita com o Caio Jorge, e aí é que o Cruzeiro pode ganhar o jogo como fez ano passado na Copa do Brasil. Você vai e pega uma bola parada e aquele gol espírita do Fabrício Bruno, aí depois de novo um gol do Caio Jorge na bola parada lá no Mineirão, matando o jogo com 4, 5 minutos, né? Sim. E depois ele fez até mais um no segundo tempo, mas é isso aí. O Cruzeiro joga dessa maneira, compete. Quando tem que picar o pé, tá lá o Lucas Romero para bater. E então o Atlético, a primeira coisa que vai ter que fazer é competir, porque é a grande marca registrada do Cruzeiro, é igual os jogadores mesmo falaram, né? Nós até conversamos com o Tite e queremos que seja mantido o que era feito ano passado. Então é o Cruzeiro que a gente vai ver, é desse nível aí. Ô Colombo, sem passar a escalação Quem vai ainda, apitar, hein? Nós já vamos falar. Quem vai apitar o jogo? Já vamos falar. Sem passar a escalação, você acha que vai entrar com 3 zagueiros, o Jorgito Sampaoli? Acho que não. Chega, né? Acho que não. Principalmente porque, exatamente. O Roman, a gente vê algumas fotos dele, mas a gente não tem a condição total, né? A gente não sabe como é que ele chega. O Vitor Hugo saiu sentindo. Então você tem o Juan, você tem o Alonso. Acho que é os dois. Já pode passar a mão no terço pra começar a rezar, filho meu? Pode. E, aliás, você falou de bola aérea aí, Lélio. Começou a sofrer de novo o Atlético. E começou. Pelo amor de Deus, hein? E é uma jogada forte do Cruzeiro. Exatamente. Fabrício Bruno, João Jesus aí. E o Matheus Pereira cobrando as faltas. Matheus Pereira, qualidade do passe. Bicho, esse negócio da bola aérea do Galo também, velho. Desde depois da aposentadoria de Hever e Léo Silva. Senhora. Era arma, agora é problema. Agora é problema. Maluco. É o míssil, você vai atirar pra acertar o inimigo e vira e cai no pé do soldado. Agora, assim, o São Paulo até falou nisso na coletiva. Melhorou, chegou a melhorar no ano passado. E o Vitor Hugo sendo importante também lá pra fazer os golzinhos dele, não só pra defender, mas voltou a piorar de novo. Contra a zaga do América, uma zaga alta, então o Atlético tava levando a pior. Portuga, você perguntou quem será o dono do apito? Fique de olho nele. Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, irá comandar o Superclássico. Será auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira, que é do Ceará City, e a Leila Nayara Moreira da Cruz, do estado de Goiás. O VAR será de Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Curiosidade, Portuga, o glorioso Davi Lacerda ainda não trabalhou em jogos oficiais
em 2026, nem pelo campeonato capixaba. Ele será o dono da Pires. Ó, aí escuta que eu vou ser cancelado. Pode me xingar, não tem problema nenhum, cara. Eu não tenho medo de opinião, não. Cara, se você desprestigia o árbitro da Federação Mineira, você tem que trazer um árbitro de um centro onde o futebol seja forte. Desculpa, com todo prazer, com todo respeito ao povo capixaba, adoro Guarapari, aquele estádio que parece um Lego que eles têm lá, Fábrica da Garoto, o Roberto Carlos, tem coisas maravilosas, o Carnaval, tudo é bom. Só que o futebol não é. E aí, você achou ruim também, você tira a lingerie e pisa em cima. Agora, pô, fazer um cara que não trabalhou no ano, e outra, parece uma salada, uma torre de Babel. Traz um cara do Capixaba, a outra de Santa Catarina, a outra lá do Rio Grande do Norte. Mano, se for pra fazer isso, ô federação, vamos apostar nos nossos. Não, você tá louco? For mal, como eu falei. Não, mas, ô Lélio, mas só vai aprender apitando, Lelião. Mas, ô Portuga. É igual goleiro, só vai ter experiência de jogar. Mas aqui, esse jogo vale um pouco menos, não é uma final. Deixa o cara apitar. Pra trazer um cara do Espírito Santo. Não, beleza, eu também sei que o Espírito Santo tem futebol nenhum. Entendeu? É igual eu falo. Quando vem comprar, o árbitro é FIFA, ó. O cara da Bahamas também é FIFA. É ruim do mesmo jeito. Ilhas Maurício. Ilha Salomão. Ilha Salomão. Lá tem. Vige. Tem futebol também, ué. Tem árbitro FIFA. Agora, o Davi Lacerda, eu acho ele péssimo. Nossa. Mas, aí, o que faz, assim, a diferença para ele entrar num sorteio para apitar um clássico é que ele apita jogos importantes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ele já prejudicou o Atlético? Sim. Ele já prejudicou o Cruzeiro? Sim. O Cruzeiro mesmo foi prejudicado aí na sua terra. Aí, mesmo, no Allianz Parque. O gol anulado do Cruzeiro e Palmeiras. Da suposta falta do Lucas Silva lá no meio campo. Esse era o Klein. Não, esse no ano passado. Foi no ano retrasado. No ano retrasado. Mas, ô Lélio. Então, assim, ele já é um cara mais experiente, né? E que tem trabalhado em grandes jogos aí. Depois pega a lista dos jogos que ele apitou ano passado. Tem matéria de Um Tempo Esportes. Depois vocês olham aí os do Galo que ele apitou. Fala, Portuga. Mas, ô Rafa, o que eu digo é o seguinte, até pelo fato dele não ter trabalhado ainda esse ano, e por ser um jogo de primeira fase, pô, cara, experimenta alguém. Vamos ter coragem, vamos formar. Caramba, não é diminuindo a importância do clássico, não. Já ressaltei aqui toda a importância, o Lélio deixou bem claro. Apesar de eu continuar dizendo, é um jogo só de primeira fase. Vamos dar uma oportunidade, cara. Porque pra trazer um cara que tá sem apitar desde o ano passado, comeu panetone, correu São Silvestre, já foi na casa da cunhada e não apitou esse ano. Aí traz o cara do Espírito Santo, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Porra, meu. Aí traz uma mina lá da Santa Catarina, o outro vem lá de Goiás, o outro... prestigio da casa. Prestigio da casa. Esse cara aí, ele vai vir apitar, tomara que apite bem. Mas se apita mal, ele pega o avião, vai embora e não tem repercussão. Isso aí. Desculpa, eu só não sei. Eu respeito ele chora arbitragem todo dia aqui no programa. Ele chora arbitragem todo dia aqui no programa. Antes era o Lélio, agora arrumamos outro chorão. Vamos falar de 11 inicial pra fechar esse primeiro bloco do Barba, Cabelo e Bigode. Leandro Colombo. Vamos lá. Imaginar que esse menino que me substitui. Ei, cara. Ô, gordinho, irmão do Leal. Como é que vai o Galo? Vamos lá. Tô apostando nisso aqui, ô Lélio Gustavo. Se eu tiver errado... Não me corrija não, porque informação eu tenho você comenta. Everson Preciado, Juan e Alonso, é a zaga que eu tô apostando. Lodge, acho que volta o Maicon, tá? Maicon joga, né? Tá com prestígio inicial com o Sampaoli. Maicon, querendo ou não, ele vai jogar, não é eu que escalo. Igor Gomes e Bernard, 2, Scarpa, Dudu e Hulk. Pra mim é o time do Superclássico. Eu tiraria o Igor Gomes pra colocar no jogo o Alan Franco. Competir no meio de campo, pô. Não pode perder o meio, né? Eu também acho. Pode perder o meio E não sei se o Bernard também jogaria comigo, não.
Eu talvez, até não sei como que tá o Minda aí. Se bem que o São Paulo falou que não tá tão pronto colocou assim, ele nos né? 2 jogos, né? Pois Mas o cara tá no Pois bicho, semana, né? Ó, eu pra falar a verdade, Você sabe que ele o quer mês blindar, né? seria... Ele quer. Ele já falou mais de uma vez. Isso aí fraco. Ele quer mindar. Isso é fraco. Mas o meio de campo pra mim seria Quem? o Maicon, o Alexander. Talvez eu colocasse até 3 volantes também, o Franco, e jogaria com Scarpa, Hulk e Dudu. Esse seria o meu time pra jogar. Time também. É, bom time bom também. time. Nossa, O Alexandre é outro mistério, né? que ele pois falou é, que não cara. joga, né? Ó, rapidão que nós temos um break. Provável Ô, Cruzeiro Rafita. passado pelo Rafa Nobre. Segura aí, Portugal, rapidão. O clone do Renato Vai. aí, Santos me mandou esse time aqui, ó. Cássio ou Otávio, porque até agora nada de informação sobre o estado de saúde do Cássio, tá? O William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Kaique Bruno, feijão sem bicho. Romero, Lucas Silva, Christian e o MP10, o Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Talvez uma possibilidade do Arroio começar, mas eu duvido muito, viu, Portuga? Eu acho que ao invés do Arroio, ele vai com o Van Show começando o jogo. Feijão sem bicho é o Cruzeiro que a gente já tá careca de saber, Portuga. Tamo indo pro break, então rápido e rasteiro como ataque do Cruzeiro. Aliás, a camisa ontem também maravilhosa, o uniforme do Cruzeiro. Outra coisa, se eu cobrei que desse oportunidade pro árbitro, ô Otávio, você vai jogar. Eu acho muito difícil o Cássio jogar com a experiência que a gente tem no futebol. Vai você. Que experiência linda. Mas faz aquele negocinho. Passa no Pai Guarantã, lá da Macumba, aqui do Vila Ed. Aqui, eu levo ele aí pra te dar um passe, um banho de pipoca. Porque você tá tomando cada gol que é só golaço. O cara chuta, parece um prêmio Puskás. Cada gol que você toma. Mas você tem grande futuro e uma oportunidade incrível de fazer a história com a camisa do Cruzeiro e pode começar domingo. É isso aí, meu caro Rafael Leal, irmão gêmeo do nosso convidado, que tá com tudo, é o nosso Colombo, tá certo? Os gordos. Como diria Michel Temer, né? Vamos manter isso Vamos aí. manter isso aí. Chuta nele! Aí o povo fala que é o goleiro reserva do Cruzeiro, chega no jogo, ele brilha igual o goleiro do Democrata. Ontem vira um Neuer. Vira Então um tem o Neuer. chama gol e o chama golaço, então. Chama gol, chama golaço, e tem um goleiro que chama gol e golaço, ele vira o Neuer da noite pro dia também.